Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a variação do sinal da secante e da cossecante. Então, cossecante de um ângulo, ele vai ser igual a 1 sobre o seno desse ângulo. E a secante de um ângulo vai ser igual a 1 sobre o cosseno desse ângulo. Então, no gráfico, no ciclo trigonométrico, a gente pode ver que, dado um ângulo qualquer, eu construindo uma tangente a partir aqui desse ângulo, a cossecante vai ser essa distância aqui, em cima do eixo Y, e a secante vai ser essa distância aqui, em cima do eixo X. Então, começando o ângulo de 0 graus, o que vai acontecer? Para o ângulo de 0 graus, a secante vai ter o valor 1, porque ele está aqui em cima do raio do ciclo trigonométrico. Já a cossecante, na hora que eu tiro aqui a tangente vai ser paralela ao eixo Y. Então a tangente nunca vai cortar o eixo Y. Se não vai cortar nunca, então não existe cossecante para o ângulo de 0 graus. À medida que eu vou aumentando o ângulo, aí então eu faço a tangente, então a tangente vai cortar tanto o eixo Y quanto o eixo X. Então aqui eu tenho a secante, aqui eu tenho a cossecante. À medida que eu for aumentando o ângulo, a secante aumenta e a cossecante diminui. E assim vai. Até que eu chego no ângulo de 90 graus. E o que acontece aqui então? Quando eu chego no ângulo de 90 graus, a cossecante ela coincide aqui com o raio do ciclo trigonométrico, então ela vale 1. E já aqui a tangente fica paralela ao eixo X. Então a tangente nunca vai cortar o eixo X. Então quer dizer que a secante nesse caso aqui não existe para o ângulo de 90 graus. Então fazendo isso aqui no gráfico, aqui no plano cartesiano, o que vai acontecer? Para a secante, quando o ângulo é 0 graus, como a gente viu no início, ela vale 1. Aí quando eu vou aumentando o ângulo, vai aumentando. Quando eu chego em 90 graus, o que acontece? A secante não existe, tanto que a curva não toca esse eixo aqui de 90 graus que é π sobre 2, mas ela vai aumentando muito. Já para a cossecante, o que acontece? A cossecante, naquele primeiro slide que eu disse, que ela ficava paralela aqui, ela não tocava o eixo. Então, para 0 graus ela não existe. Aí ela começa no valor muito alto, que a gente diz que é o infinito, e ele vai diminuindo até chegar para 90 graus, ela vale 1. E lembrando que o gráfico da cossecante se chama cossecantoide. E o gráfico da secante chama-se secantoide. Agora aumentando então o ângulo, chegando para o segundo. E outra coisa, no primeiro quadrante então, a gente pode dizer que tanto o sinal da cossecante quanto o da secante vai ser positivo. Agora aumentando o ângulo e passando para o segundo quadrante, então agora eu tenho o ângulo aqui, eu faço a tangente, então aqui eu tenho o valor da cossecante e o valor da secante. Quando eu vou aumentando o ângulo, o que acontece? A cossecante agora aumenta e a secante diminui. Até que eu chego no ângulo de 180 graus, o que acontece aqui então? Agora então, a secante para 180 graus vale menos 1, porque ela coincide aqui com o raio. O raio do ciclo trigonométrico vai ter sempre o módulo 1, né? Pode ter 1, 1, menos 1, menos 1. O módulo é sempre 1. E já a cossecante, a tangente fica paralela ao eixo Y. Então, a cossecante não existe para o ângulo 180. Então, colocando no gráfico, o que acontece? A secante, que a gente vê nesse eixo aqui, ela começa então que o eixo fica paralelo ao eixo X, então ela não existe. Aí o que vai acontecendo então? Ela vai, aqui o gráfico, na verdade ela vai aumentando, porque aqui os valores são negativos até chegar a menos 1, que é o que aconteceu aqui.
E para cossecante, que é aqui, eu vejo aqui no eixo Y, o que acontece? Ela estava aqui em 1, então ela vai aumentando, 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 até que ela não existe porque a tangente fica paralela. Então aqui ela aumenta infinitamente, ela tende a infinito, mas ela não chega a cortar o eixo. Então ela não existe para 180 graus. E aqui então, no segundo quadrante, eu posso dizer que a cossecante é positiva e a secante é negativa. Aumentando mais agora o ângulo, eu passo para o terceiro quadrante. Então agora a tangente fica dessa forma. Na hora que eu aumento o ângulo, eu aumento a secante e diminuo a cossecante. Até que chega em 270 graus, agora o eixo daqui está paralelo ao eixo X. Como ele está paralelo ao eixo X, o que acontece? A secante não existe e a cossecante vale menos 1. Então é o que eu posso colocar aqui no gráfico. Então, a secante, eu estava aqui no valor menos 1, ele vai diminuindo, diminuindo, vai diminuindo infinitamente, mas não chega aqui a cortar, ele não chega a cortar aqui o eixo correspondente a 270 graus. Já a cossecante, o que acontece? Ela começa num valor infinitamente pequeno, vai aumentando, 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 e chega aqui, ela tem o valor de menos 1. E no terceiro quadrante, então, eu posso dizer que tanto a cossecante quanto a secante tem valores negativos. E continuando aumentando o ângulo, agora passando para o quarto quadrante, agora eu tenho a tangente assim. Na hora que eu vou aumentando o ângulo, eu diminuo a secante e aumento a cossecante. Então, aumentando mais, o que acontece? Agora o eixo fica paralelo ao eixo Y. Quer dizer, então, aqui a cossecante não existe e a secante vale 1. Então, é o que vai acontecer aqui. A secante, ela começava muito alta, tendendo a infinito, e vai diminuindo, diminuindo até chegar no valor 1. E aqui, a secante estava em menos 1, e ela vai caindo, caindo, caindo infinitamente, mas nunca cortando aqui o eixo de 2π. E lembrando então, agora aqui no quarto quadrante, a secante vai ser positiva e a cossecante vai ser negativa. Então essa é a variação do sinal da secante e da cossecante. Se você quiser visitar o nosso canal ou ver outras aulas, é só você clicar aqui em cima. Se você estiver interessado em aula particular aqui no Rio de Janeiro, vai entrar em contato nesse número aqui. Se você gostou da aula, só dá gostei aqui embaixo da tela. Se você quiser se inscrever no canal, é só clicar aqui do lado. Obrigado, até a próxima aula.